tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai com mais um conto do Arthur Machen. Vamos conversar hoje sobre outro continho dele que eu li, tá, pessoal? Que eu gostei bastante também, tá? Esse daqui é o conto A Luz Interior. Eu li essa história aqui, pessoal, e eu não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas eu acho que ela ficou com uma pontinha solta, tá? Depois que eu falar aqui com vocês, ou quem já leu, se quiser ali nos comentários, né, falar sobre isso, só coloca ali spoiler para que as outras pessoas não vejam, né, ou melhor, vejam que tem um spoiler ali. Mas eu não sei, eu acho que essa história ficou com uma pontinha solta, mas vamos lá, sobre o que se trata. Como de costume, são dois amigos que se encontram em um restaurante e um deles relata para o outro, deixa eu ver o nome dele aqui, o Dyson. O Dyson fala para o Salisbury. O Dyson fala para ele que conta uma história bem doida, né? Eles estão jantando e ele conta que uma senhora lá da região dele morreu, né, casada com um médico, o Dr. Black, e foram examinar o cérebro dessa mulher, fazer autópsia, e encontraram um cérebro nunca visto antes. Não era de ser humano, não era de animal, estavam dizendo que era o cérebro do demônio. Olha só. E aí, quando eles olham assim, já é 4 da manhã, né, e eles ainda estão no restaurante. Então o Dyson fala pro Salisbury: vai lá me visitar que eu continuo contando a história pra ti, né? E aí eles saem naqueles cabriolé, né, antigo, aquelas tipo carroça assim, aquelas, esqueci o nome daquilo, gente, é cabriolé, né? Também tem um outro nome, enfim, que leva as pessoas ali, tem um cavalo e tem as gaiolinhas ali pra pessoa sentar ali atrás, né? E aí o Salisbury desce no meio do caminho e o Dyson continua. O Salisbury desce no meio do caminho e começa a chover. Um frio, vento, chuva, e ele tá indo para casa. E aí ele para assim numa marquise para se abrigar um pouco da chuva. E enquanto ele tá esperando, passa um casal discutindo. Um cara bêbado, né, e uma mulher xingando ele, e os dois brigando e tal. E ela tira um papel assim do meio do sutiã assim e joga no chão. E o Salisbury pega aquele papel, parece que por impulso assim, sabe, ele junta aquele papel. E o papel tem umas, eu acho que eu não anotei aqui o que diz, mas tem tipo um código bem estranho, tá, pessoal? E tá, ele vai para casa, né, vai pra lareira, se aquece, né, toma um gin ali pra esquentar. E aí ele vai visitar numa quinta-feira o Dyson, né, pro Dyson terminar de contar a história. E aí o Dyson começa a contar da história dessa mulher do cérebro estranho. E aí tem um trechinho, porque ele passou na frente da casa dessa senhora e do Dr. Black, né? Então eu vou ler um trecho para vocês, já para vocês terem mais ou menos a noção da escrita assim do Arthur, tá? Ele estava passando, né, na rua e ele olhou para a casa dele, do Dr. Black, né, e dessa senhora que morreu. Ele olhou para a janela e viu o rosto dela. Ela estava numa janela, tá? Espero que você nunca saiba, porque quando vi aquele rosto na janela, com o céu azul sobre mim e a brisa morna soprando em meu rosto, percebi que tinha olhado para outro mundo. Olhado pela janela de uma casa comum, recém-construída, e visto o inferno lá dentro. Ele viu uma coisa muito estranha na face daquela senhora. Engraçado que um outro conto é bem parecido também, que fala também de uma visão assim medonha na janela. E aí ele continua contando a história dessa senhora, que ela faleceu, enfim, não sabe o que cérebro era aquele. E ele continua contando então a história e ele vai atrás desse Dr. Black porque ele ficou muito curioso com o que era aquele cérebro.
E ele encontra o Dr. Black, o viúvo, né, da senhora, um maltrapilho. Encontra o Dr. Black, assim, num estado miserável. E ele, né, tenta fazer uma amizade com o Dr. Black e tal, frequenta lá a pocilga que ele tá morando. Me lembrou muito o quartinho do Ródia do Crime e Castigo, gente. Bem parecido. A pocilga que ele morava. Então ele começa a visitar esse Dr. Black, tentar assim, de forma bem sutil, bem discreta, saber o que aconteceu com a esposa do doutor. Mas o doutor não fala nada. E aí ele vai um dia visitar o doutor de novo e o doutor tá morto. Vem a senhoria lá do prédio, né? E diz que ele morreu, enfim, que deu um grito de noite e morreu. E que antes de morrer ele estava desesperado, dizendo que tinham roubado uma coisa muito importante dele, uma coisa que valia muito dinheiro. E aí a senhoria, né, é bem capaz que ele ia ter dinheiro, uma coisa valiosa, senão ele já teria pago todos os meses de aluguel que ele estava nos devendo. E aí o Dyson fica chateado, né, não consegue resolver o mistério, fica com pena do viúvo também que morreu, né, e diz pro Salisbury que não descobriu nada, que a história morreu ali. E aí o Salisbury fala pra ele, olha, tu pode achar que é bobagem, eu também acho que é bobagem, mas eu tô assim com uma coisa encafifada na minha cabeça. Naquele dia que a gente saiu do restaurante, eu me abriguei da chuva e encontrei esse papel com esse código. Deixa eu ver, gente, o que era mesmo. E aí ele mostra pro Dyson o papel que a mulher tirou e jogou na rua. E o papel diz assim: que teve que visitar seus amigos em Paris. Começava o texto curto, Traverse Handel, S. Uma vez ao redor da grama, 2 vezes ao redor da menina, 3 vezes ao redor do bordo. Não quer dizer nada, né, gente? E aí o Dyson, metido a Sherlock Holmes também, fica com aquilo na cabeça. Faz o seguinte, Salisbury, deixa eu anotar exatamente o que está escrito aí, porque eu vou tentar resolver esse mistério. E ele anota exatamente o que está escrito. E o Salisbury fala, olha, eu não sei, eu não quero saber disso daí, não tá me cheirando bem. Qualquer coisa que tu descubra, fica pra ti, porque eu não quero saber mais o que quer dizer esse código aí. Aí, gente, deixa eu ver aqui. O Dyson começa a investigar esse código, a tentar descobrir. E aí passam vários dias e ele encontra, gente, a solução do enigma, tá? Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu posso ler para vocês. Não, isso daqui é o spoiler se eu for contar para vocês. Eu anotei aqui, mas eu não posso contar. Mas enfim, gente, então, esse código, mosquito aqui, esse código que o Salisbury achou tem tudo a ver com a morte da senhora Black, com o cérebro estranho dela, tá? Esse papel se entrelaça com a morte dela e com o que o velho Dr. Black falou, que ele tinha uma coisa muito valiosa. Tá tudo entrelaçado, tá tudo muito junto, uma coisa depende ali da outra. Só que nessa coisa de fechar a história que eu acho que ficou uma ponta solta, tá? E eu não vou contar pra vocês, né, pessoal? Não posso. Então, quem já leu o conto, deixa aí nos comentários se vocês perceberam o que é essa ponta solta ou não. Tá, gente? É um conto bem legal também, recomendo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!